Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Então, assim, eu tenho postado, a minha proposta é colocar atividades no Classroom, né, da ETEC, do preparatório da ETEC, para que vocês possam fazer as atividades que estão lá. Sei que tem muita gente que está atarefado com o Classroom por conta da quarentena, de ter que estar em casa, de ter que já estar fazendo o que está fazendo, mas eu acho que é importante a gente retomar esses estudos. Não sei o que vai ser da ETEC, não sei como serão as provas, não sei, mas estudo nunca é demais. Então hoje eu vou ensinar para vocês como eu estudo, né, como eu estudava na época que eu fazia cursinho, com base principalmente nos fichamentos de citação. E o que eu faço ainda para estudar, inclusive, quando eu estava no mestrado, né? Então, o professor dava um texto e aí eu fazia, geralmente, um fichamento de citação para poder conseguir entender os conteúdos que aquele texto estava me trazendo. Então, é assim. Esse texto aqui, a gente vai agora na apostila de geografia, tá? Esse texto aqui é sobre a globalização. Ele é um texto um pouco longo. Então, o que eu pensei em fazer? Eu vou mostrar para vocês como é que faz, né, uma parte do fichamento. Então, o texto tem, acho que, deixa eu ver, 3, 4... O texto tem 4 páginas. Então, a minha ideia é o quê? Eu vou ler todo o texto, né, e eu vou fazendo o fichamento de citação de 2 partes. E aí, as outras 2 partes vocês vão fazer e isso fica como tarefa. Então, vocês vão ler o texto, vão fazer o fichamento e vão me entregar até a semana que vem, tá? Até a próxima sexta. Então, vamos lá. Eu vou ler o texto todo com vocês. E aí, o que eu acho interessante? A gente vai fazer a leitura, aí eu vou ler de novo e vou voltar nas partes para a gente ir tirando a informação importante. O que eu acho que é importante vocês fazerem? Quando vocês vão fazer a leitura de um texto, no mínimo 3 vezes. As pessoas falam, é exagero e tal. Eu também achava que era exagero, mas não é. Você pega detalhes que você não pegou nem na primeira nem na segunda vez. Então, eu vou ler uma vez ele inteiro, e aí eu vou voltar nele para já ir fichando, né? E depois vou fazer isso até a metade, e a outra parte vocês vão fazer em casa como tarefa, tá? Então, vamos lá. É a apostila de geografia, a parte do conteúdo é globalização, tá? Então, eu vou ler o texto para vocês. E aí, assim, já é uma técnica de como que se estuda, né? Uma das técnicas é essa que, para mim, funciona legal, assim, tá? Agora que eu vi que tinha um papelzinho aqui. Bom, vamos lá. A globalização permite, em tese, uma maior integração entre as diferentes áreas do planeta. A globalização é um dos termos mais frequentes empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação no mundo. Outra coisa, se tiver algumas palavras que vocês não entendam, vão anotando, para depois pesquisar, tá? O significado delas. Na prática, ela é vista como a total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e transporte. Mas o que é globalização exatamente? O conceito de globalização é dado por diferentes maneiras conforme os mais diversos autores em geografia, ciências sociais, economia, filosofia e história que se pautaram em seu estudo. Em uma tentativa de síntese, podemos dizer que a globalização é entendida como uma interação com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Vale lembrar, no entanto, que esse conceito não se refere simplesmente a uma ocasião ou ao acontecimento, mas a um processo. Isso significa dizer que a principal característica da globalização é o fato de ela estar em constante evolução e transformação, de modo que a integração mundial por ela gerada é cada vez maior ao longo do tempo. Há um século, por exemplo, a velocidade da comunicação entre diferentes partes do planeta até existia, porém, ela era muito menos rápida e eficiente que a dos demais, que a dos dias atuais, que por sua vez
poderá ser considerada menos eficiente em comparação com as prováveis evoluções técnicas que ocorrerão nas próximas décadas. Podemos dizer, então, que o mundo encontra-se cada vez mais globalizado. Então, só para dar um parecer aí inicial, a globalização ela é a possibilidade aí de avanços tecnológicos que conectam várias partes do mundo. Eu vou deixar também um vídeo da Lilia Schwartz falando sobre isso, né? Por exemplo, a gente está vivendo uma situação de pandemia e a gente já sabia, quando os casos estouravam lá na China, a gente já tinha essa informação aqui. Por quê? Porque graças à internet e à globalização que conseguia nos conectar a essas informações. Então, conforme a tecnologia vai avançando, mais a globalização também avança, né? O avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, responsável pelo avanço e consolidação da globalização atual, proporcionou uma integração que aconteceu de tal forma que tornou comum a expressão aldeia global. O termo aldeia faz referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas umas das outras, o que remete à ideia de que a interação mundial no meio técnico e informacional tornou o planeta metaforicamente menor. A origem da globalização. Não existe um total consenso sobre qual é a origem do processo de globalização. O termo em si só veio a ser elaborado a partir da década de 1980, tendo uma maior difusão após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. No entanto, são muitos os autores que defendem que a globalização tenha se iniciado a partir da expansão marítimo-comercial europeia, no final do século XV e início do século XVI, momento no qual o sistema capitalista iniciou sua expansão pelo mundo. De toda forma, como já dissemos, ela foi gradativamente apresentando evoluções, recebendo incrementos substanciais com as transformações tecnológicas proporcionadas pelas 3 revoluções industriais. Nesse caso, cabe um destaque especial para a última delas, também chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional, iniciada a partir dos meados do século XX e que ainda se encontra em fase de ocorrência. Nesse processo, intensificaram-se os avanços técnicos no contexto dos sistemas de informação, com destaque para a difusão dos aparelhos eletrônicos e da internet, além de uma maior evolução dos meios de transporte. Portanto, a título de síntese, podemos considerar que se a globalização iniciou-se há cerca de 5 séculos aproximadamente, ela consolidou-se de forma mais elaborada e desenvolvida ao longo dos últimos 50 anos, a partir da segunda metade do século XX em diante. Então, o que ele está dizendo é, não existe aí um consenso, não existe um momento em que os historiadores chegaram a uma conclusão. Esse foi o momento que a globalização iniciou-se. Mas a gente sabe que nos últimos 50 anos isso aumentou muito, por conta da internet, por conta da tecnologia, né, por conta dos meios de transporte, que tornam tudo mais conectado, né? Lugares que têm estações de metrô, né, e que vão cada vez mais longe, são mais, teoricamente, mais globalizados, porque você tem o acesso, quando você entra na estação de metrô, você consegue ter acesso a várias regiões, né, de São Paulo, por exemplo, apenas fazendo, né, as transmissões aí, né, as baldeações de uma estação para outra. Então, assim, por exemplo, se aqui tivesse uma estação na cidade de Tiradentes, outra em Guaianazes, outra em Itaquera, será que os ônibus viriam tão cheios até a estação Itaquera? Provavelmente não, né? Então, assim, a globalização ela está ligada aos meios de transporte e ela está ligada aos meios de comunicação, tá? Características da globalização, aspectos positivos e negativos. Uma das características da globalização é o fato dela se manifestar nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade: cultura, espaço geográfico, educação, política, direitos humanos, saúde e principalmente a economia. Dessa forma, quando uma prática cultural chinesa é vivenciada nos Estados Unidos ou quando uma manifestação tradicional africana é revivida no Brasil, temos a evidência de como as sociedades integram suas culturas, influenciando-se mutuamente. Ou seja, nós temos aí uma cultura mista, né? Aqui
a gente vive num lugar onde a gente tem manifestações culturais orientais, a gente tem manifestações culturais africanas, a gente tem manifestações culturais árabes, e isso mostra uma globalização, né? Mostra uma conexão que a gente tem com os outros lugares do mundo e que esses outros lugares também têm com a gente, né? Com o nosso país. Existem muitos autores que apontam os problemas e os aspectos negativos da globalização, embora existam muitas polêmicas e discordâncias no cerne desse debate. De toda forma, considera-se que o principal entre os problemas da globalização é a eventual desigualdade social por ela proporcionada, em que o poder e a renda encontram-se em maior parte concentrados nas mãos de uma minoria, o que atrela a questão às contradições do capitalismo. Então, uma das principais críticas é a desigualdade social. A gente tem aqui no Brasil, né, um país altamente conectado com outras culturas e, por outro lado, a gente tem gente morrendo de fome, gente morando embaixo do viaduto, gente que junta sucata para conseguir comer. Então, a gente tem o capitalismo, ele é um sistema econômico que ele gera muita desigualdade social, porque você tem o dono lá da empresa, né, o dono dos meios de produção, que compra a sua força de trabalho, né, mas ele compra e ele lucra 2 vezes mais, falando bem simploriamente, né? Bem mais. Mas ele lucra 50 vezes mais em cima do salário que ele está te pagando. Então, se você trabalha para ganhar R$ 900, você pode considerar aí que o seu patrão está tirando de lucro, no mínimo, uns 2.000, 3.000 por aí. Tá? Então, assim, o capitalismo ele gera essa desigualdade social, porque você tem poucas pessoas com muito poder econômico, com dinheiro, e outras sem praticamente nada. Além disso, acusa-se a globalização de proporcionar uma desigual forma de comunicação entre os diferentes territórios, em que culturas, valores morais, princípios educacionais e outros são reproduzidos obedecendo uma ideologia dominante. Nesse sentido, forma-se, segundo essas opiniões, uma hegemonia em que os principais centros de poder exercem um controle ou uma maior influência sobre as regiões economicamente menos favorecidas, obliterando, assim, suas matrizes tradicionais. Então, a gente tem, por exemplo, o ensino da cultura africana e da cultura indígena, ele começou há pouco tempo atrás, porque até então a gente só tinha o ensino da cultura europeia, né? A gente lia contos de fadas europeus, a gente tem a influência aí dos filmes americanos na nossa vida, então era tudo muito colonizado, né? Tudo muito voltado para a Europa, como se a Europa fosse a referência do mundo e como se os outros continentes não tivessem a sua importância. Hoje a gente sabe, no continente africano, por exemplo, que tem uma cultura vasta, imensa, e que a gente que tem literatura, que tem uma arte, que tem uma riqueza cultural, que é ensinada nas escolas, né? E também aqui a cultura brasileira, a indígena, que também é ensinada nas escolas, né? Os indígenas, as várias aldeias indígenas que a gente tem no país, mostram que há também uma cultura de dança, de arte, de literatura, né? Coisas que a gente antigamente não estudava, sequer mencionava, né? Então, a globalização, ela vem assim de países mais poderosos que apaga a história dos países mais pobres, né? Entre os aspectos positivos da globalização, é comum citar os avanços proporcionados pela evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão do conhecimento. Assim, por exemplo, se a cura para uma doença grave é descoberta no Japão, ela é rapidamente difundida, a depender do contexto social e econômico, para as diferentes partes do planeta. Outros pontos considerados vantajosos da globalização é a maior difusão comercial e também de investimento, entre diversos outros fatores. É claro que o poder pode ser considerado como vantagem ou desvantagem da globalização, depende da abordagem realizada e também, de certa forma, da ideologia empregada em sua análise. Não é objetivo, portanto, deste texto entrar no mérito da discussão em dizer se esse processo é benéfico ou prejudicial para a sociedade e para o planeta. Então, assim, em termos de tecnologia, e eu acho que o que a gente está vivendo hoje, né, nesse momento de pandemia,
mostra esses sinais da globalização é que antigamente a gente não tinha um celular com câmera, antigamente a gente não tinha o acesso à internet que a gente tem hoje, de fazer uma live, de fazer uma videochamada, de tentar instituir o ensino à distância, mesmo que na educação básica a gente sabe que não funciona muito, mas que tem funcionado nas universidades. Mas a globalização, ela propiciou, ela possibilitou o uso da tecnologia para o nosso benefício. Só que a questão é, todo mundo tem esse acesso? A gente vê que não, né? E aí, no caso que ele dá o exemplo aí de se uma doença grave é descoberta no Japão e a vacina também é descoberta lá, em breve a gente descobre aqui, porque a gente tem aí esse acesso de informações. O mundo está interligado, né? Se a gente pensar no mundo da Idade Média, que mal tinha o correio, que para se comunicar as pessoas entregavam mensagens para os mensageiros e eles demoravam meses até trazer, né? Se a gente pensar, por exemplo, que Pedro Álvares Cabral, mesmo sabendo dessa rota, quando ele vem de Portugal para cá, ele vem em 3 caravelas, em que 2 se perderam, ou foi uma que se perdeu, enfim. Mas que ele vem, e aí 3 meses depois ele vai dar notícia para o rei, porque é quando ele consegue parar para escrever a carta e poder enviar a carta. Então, quer dizer, olha a diferença. Hoje em dia a gente tem contato. Se você tem amizade com uma pessoa que mora no Japão e você quer mandar uma mensagem para ela, você consegue entrar em contato com ela apertando um botão, né? E antigamente era uma dificuldade a comunicação entre as pessoas do mundo. Hoje é tudo muito mais fácil, né? Claro, já li essa parte, né, gente? Acho que já. É claro que já li, né? Tá. Efeitos da globalização. Existem vários elementos que podem ser considerados como consequências da globalização no mundo. Uma das evidências mais emblemáticas é a configuração do espaço geográfico internacional em redes, sejam elas de transporte, de comunicação, de cidades, de trocas comerciais ou de capitais especulativos. Elas formam-se por pontos fixos, sendo algumas mais preponderantes que outras, e pelos fluxos desenvolvidos entre esses diferentes pontos. Outro aspecto que merece destaque é a expansão das empresas multinacionais, também chamada de transnacionais ou empresas globais. Muitas delas abandonam seus países de origem ou simplesmente expandem suas atividades em direção aos mais diversos locais em busca de um maior mercado consumidor, de isenção de impostos, de evitar tarifas alfandegárias e de angariar um menor custo com mão de obra e matérias-primas. O processo de expansão dessas empresas globais e suas indústrias reverberou no avanço da industrialização e da urbanização em diversos países subdesenvolvidos e emergentes, incluindo o Brasil. Outra dinâmica propiciada pelo avanço da globalização é a formação dos acordos regionais ou dos blocos econômicos. Embora essa ocorrência possa ser inicialmente considerada como um entrave à globalização, pois acordos regionais poderiam impedir uma globalização interacional econômica, ela é fundamental no sentido de permitir uma maior troca comercial entre os diferentes países e também propiciar ações conjunturais em grupos. Por fim, cabe ressaltar que o avanço da globalização culminou também na expansão e consolidação do sistema capitalista, além de permitir sua rápida transformação. Assim, com a maior integração mundial, o sistema liberal ou neoliberal ampliou-se consideravelmente na maior parte das políticas econômicas nacionais, difundindo-se a ideia de que o Estado deve apresentar uma mínima intervenção na economia. A globalização é, portanto, um tema complexo, com incontáveis aspectos e características. Sua manifestação não pode ser considerada linear, de forma a ser mais ou menos intensa, a depender da região onde ela se estabelece, ganhando novos contornos e características. Podemos dizer assim que o mundo vive uma ampla e caótica inter-relação entre o local e o global. Então ele vai fazendo, né, um percurso aí sobre a questão da globalização, dos efeitos, né, dos blocos econômicos, enfim. Então, como que a gente faz para fichar um texto desse? Então a gente lê uma primeira vez, a primeira vez que a gente lê é só para tentar pegar as informações que o texto está oferecendo, tá? Então a gente lê uma primeira vez. Aí agora, o ideal é que vocês leiam 3 vezes, mas assim,
se você está muito cansado, muito saco cheio, você pode ler duas, né? A primeira você lê para entender as informações e a segunda você lê e vai grifando. O que é importante no fechamento de citação é você separar um arquivo, né? Então, para você, porque depois você pode voltar nesse arquivo e ler, e aí você não precisa ler o texto de novo. Você lê esse arquivo e você vai relembrar. O fichamento de citação, ele ajuda, porque às vezes depois que você estuda, você precisa fazer uma revisão, né? Então vamos supor, eu li esse texto, daqui a 3 meses eu preciso fazer uma revisão para a prova. Então eu vou separar de novo esse texto para ler tudo de novo? Não, eu vou ler o fichamento. Então o fichamento ele ajuda muito. E aí tem duas opções que você pode fazer. Você pode escrever à mão, se você entende mais, se você consegue absorver a informação mais rápido, ou você pode copiar e colar num outro arquivo. Eu abri aqui um outro arquivo, ó. Vou até salvar como, para vocês verem, tá? E aí eu coloco aqui, ó, fichamento, geografia, globalização. Tá? Vou colocar aqui no projeto ETEC, tá? Salvar. Então aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar no texto agora, vou ler e vou retirando as informações importantes. Aí você pode grifar e já ir grifando e copiar e colar lá, ou escrever, né? Ou digitar, o jeito que você achar melhor. Então vamos lá. Eu vou fazer de 2 páginas. E aí vocês terão 2 para fazer, tá? Então vamos lá. Voltando na primeira página. Então, vamos lá. Já falei vários, então vamos lá. A globalização permite, em tese, uma maior integração entre as diferentes áreas do planeta. A globalização é um dos termos mais frequentemente empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação no mundo. Na prática, ela é vista como a total ou parcial integração entre diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e transporte. O que a gente tira aqui de mais importante? A definição de globalização que está aqui, ó. Ela é vista como total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta. Então, eu vou copiar, colo aqui, tá? Aí, se você está fichando, por exemplo, um livro, não sei, né? Você pode colocar a página. Então, eu geralmente faço assim, né? Ponho entre aspas, ponho aqui o que foi, né? Que eu fechei, a apostila ETEC. E aí eu coloco a página, que é a página 6. Porque se eu precisar voltar nessa informação, eu já sei onde ela está. E aí aqui eu posso grifar também, ó. Tá? Mas o que é a globalização exatamente? Então ele agora vai entrar nos detalhes, né? O conceito de globalização é dado por diferentes maneiras, conforme os mais diversos autores em geografia, ciências sociais, economia, filosofia e história, que se pautaram em seu estudo. Em uma tentativa de síntese, podemos dizer que a globalização é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Então, aqui, quando ele fala da síntese, ele diz então que a globalização é entendida como a interação com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre diferentes partes do globo terrestre. Então, essa é outra definição já mais detalhada do que é globalização, tá? Ah, mas cai globalização na ETEC? Cai, principalmente essa questão dos sistemas capitalistas, né? E aí é bom que vocês leiam também coisas a respeito do sistema capitalista, tá? É interessante. E aí a mesma coisa, apostila ETEC. Estou colocando assim fora da BNT, tá? Depois, mais pra frente, eu ensino para vocês como é que a gente faz de acordo com a BNT, tá bom? Então, aqui já... E aqui eu posso também realçar o texto. Vale lembrar, no entanto, que esse conceito não se refere simplesmente a uma ocasião ou acontecimento, mas a um processo.
Isso significa dizer que a principal característica da globalização é o fato de ela estar em constante evolução e transformação, de modo que a integração mundial por ela gerada é cada vez maior ao longo do tempo. Então, o que a gente tira importante daqui? Que a globalização ela está em constante transformação, de modo que a integração mundial por ela gerada é cada vez maior ao longo do tempo. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais a globalização integra, conecta as pessoas, os países, e as culturas, e a educação, enfim, tá? Porque, por exemplo, se a gente for pensar, por que eu estou colocando esses colchetes e 3 pontinhos? Porque tem mais texto mais para frente, mas não me interessa, tá? Na minha época de estudante, quando eu estava fazendo o ensino fundamental, quando eu precisava de uma informação, eu tinha que fazer uma pesquisa, eu ia à biblioteca, né? Eu sei que vocês me acham super velha, né? Eu não sou tão velha assim, eu tenho 32. Mas eu ia à biblioteca, né? E hoje em dia a gente tem uma possibilidade, quem tem posses, né? Claro. Deixa eu tomar um chazinho aqui. Hoje em dia a gente tem a possibilidade de entrar na internet e pesquisar. Quando o professor passa uma fala, eu quero saber sobre os blocos econômicos mundiais. Aí o que você faz? Você vai na internet, no Google, blocos econômicos mundiais. Hoje em dia, quem vai em biblioteca para pesquisar? É muito difícil, né? Mas com a globalização vem também a desigualdade social do capitalismo. Ou seja, a gente tem pessoas que têm acesso ao computador, à internet, que conseguem acessar o conhecimento muito mais fácil do que as pessoas mais pobres, né? Continuando. Há um século, por exemplo, a velocidade da comunicação era diferente. A velocidade da comunicação entre diferentes partes do planeta até existia, porém ela era muito menos rápida e eficiente que a dos dias atuais, que por sua vez poderá ser considerada menos eficiente em comparação às prováveis evoluções técnicas que ocorrerão nas próximas décadas. Podemos dizer então que o mundo encontra-se cada vez mais globalizado, né? Então, ou seja, ele vai fazendo uma comparação aqui para dizer, aqui essa parte a gente vai tirar aqui, ó. Não vamos tirar nada, a gente pode escrever. O mundo, com o passar dos anos, se torna mais globalizado. Eu estudo assim, eu coloco, ou eu copio, ou eu leio, e aí eu vejo o que eu entendo daquele parágrafo e escrevo com as minhas palavras, tá? Mas é isso que ele está querendo dizer aqui, né? Podemos dizer, tá? Ou seja, quanto mais a gente avança no tempo, mais a modernidade vai trazer equipamentos para garantir o nosso acesso à tecnologia muito maior, né? E aí eu sempre faço uma comparação com o passado, por isso que a gente que é mais velho assim consegue lembrar, né? Quem lembra da internet de escada, né? Antigamente a gente conectava o fio do telefone, aquele plug do telefone no computador, entrava lá com um discador, quer dizer, era tudo muito mais demorado. Hoje você conecta a internet pelo Wi-Fi, pela fibra ótica. Meu povo, caiu a internet aqui, acreditam? Pois é. A internet não, é energia, caiu a luz. Então vamos lá, continuando. Então eu estava falando sobre a questão de conectar a internet, e aí você consegue conectar pelo Wi-Fi, pela fibra ótica, você entra nos trending topics do Twitter, você sabe o que está o assunto do momento, seja nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, ou seja, a internet ela contribui para essa globalização, né, para essa conexão entre as pessoas, né, e entre as culturas, os continentes, enfim. Vamos continuar a leitura do texto. Há um século, por exemplo, a velocidade da comunicação entre diferentes partes do planeta até existia, porém, ela era muito menos rápida e eficiente que a dos dias atuais, que, por sua vez, poderá ser considerada menos eficiente em comparação com as prováveis... Essa parte aqui eu já li, né, gente? Vamos para a próxima. O avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, responsável pelo avanço e consolidação da globalização atual, propiciou uma integração que aconteceu de tal forma que tornou comum a expressão aldeia global.
O termo aldeia faz referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas umas das outras, o que remete à ideia de que a integração mundial no meio técnico-informacional tornou o planeta metaforicamente menor. Então, aqui ele fala sobre a explicação do que é uma aldeia global, né? Então, a aldeia global é tornar tudo que era difícil, né, de conectar, muito mais conectado, né, e muito mais próximo, tá? Então, vamos colocar aqui também, tirar essas marcas d'água. Tá vendo? Eu estou copiando, né, as partes do texto e colando no Word aqui, num documento do Word. Porque quando eu precisar estudar, eu já tenho, né, as informações desse texto, do que eu preciso, enfim, tá? Bem organizadinho. Aqui é a página 6 ainda, que nós estávamos lendo, certo? E esse aqui de baixo, que é a explicação sobre a aldeia global, é a página 6 e 7. Então, ele vai explicando sobre a questão de aldeia global. Vivemos em uma aldeia global, né? Hoje em dia, tudo está mais próximo e mais fácil de ser conectado pela internet. Continuando, página 7. A origem da globalização. Não existe um total consenso sobre qual a origem do processo de globalização. O termo em si só veio a ser elaborado a partir da década de 1980, tendo uma maior difusão após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. No entanto, são muitos os autores que defendem que a globalização tenha se iniciado a partir da expansão marítimo-comercial europeia no final do século XV e início do século XVI, momento no qual o sistema capitalista iniciou sua expansão pelo mundo. Então, aqui ele vai falar mais ou menos quando que começou e o que os historiadores consideram aí, os historiadores, os sociólogos consideram aí o início da globalização, tá? E aí a gente vai pegar essa parte aqui, ó, que muitos autores defendem que o início foi no século XV, no final do século XV, começo do século XVI, tá? Que foram quando as grandes navegações europeias começaram a acontecer. Então, por isso que ele fala da questão marítimo-comercial, né? Foi quando as grandes navegações de Espanha, Portugal, para as Índias e aqui para o Brasil, né, começaram a acontecer. Para toda aquela parte da América do Sul, tá? Certo? Muito bem. Continuando. Vamos lá. De toda forma, como já dissemos, ela foi gradativamente apresentando evoluções, recebendo incrementos substanciais com as transformações tecnológicas proporcionadas pelas 3 revoluções industriais. Nesse caso, cabe um destaque especial para a última delas, também chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional, iniciada a partir de meados do século XX e que ainda se encontra em fase de ocorrência. Nesse processo, intensificam-se os avanços técnicos no contexto dos sistemas de informação, com destaque para a difusão dos aparelhos eletrônicos e da internet, além de uma maior evolução dos meios de transporte. Então, ele fala aqui de 3 revoluções industriais. Se vocês não sabem quais são, vão buscar, vão estudar, porque isso também é parte de história, geografia, né? E aí ele fala que a globalização, ela se deu ainda mais nesse processo da terceira da terceira revolução, que foi a revolução técnico-científica e informacional, no século XX, onde se intensificou os avanços com tecnologia e com os meios eletrônicos e de transporte, tá? Ou seja, no final, em meados do século XX, né, a globalização e a tecnologia começaram a avançar ainda mais no sentido de colocar as pessoas conectadas, né, e no sentido da globalização se tornar aí muito mais forte, muito mais eficiente, tá bom? Tudo bem? Ó, então, o que basicamente eu estou fazendo, né? Eu vou lá, leio o texto, venho aqui, copio e colo os trechos que eu acho importantes, tá? É bom você fazer isso. Só um minutinho aqui, deixa eu salvar de novo. É bom você fazer isso com as apostilas, tá? Então, faça
tipo um fichamento para a apostila de geografia, um para a apostila de ciências, um para a apostila de língua portuguesa, tá bom? Continuando. Portanto, a título de síntese, podemos considerar que a globalização iniciou-se há cerca de 5 séculos aproximadamente. Ela consolidou-se de forma mais elaborada e desenvolvida ao longo dos últimos 50 anos, a partir da segunda metade do século XX em diante. Características da globalização, aspectos positivos e negativos. Então, assim, continuando, então. Aí aqui, a gente falou da questão do que aconteceu nos últimos 50 anos, a partir da metade do século XX em diante. Características da globalização, aspectos positivos e negativos. Uma das características da globalização é o fato de ela se manifestar nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade: cultura, espaço geográfico, educação, política, direitos humanos, saúde e principalmente economia. Dessa forma, quando uma prática cultural chinesa é vivenciada nos Estados Unidos ou quando uma manifestação tradicional africana é revivida no Brasil, temos a evidência de como as sociedades integram suas culturas, influenciando-se mutuamente. Existem muitos autores que apontam os problemas e os aspectos negativos da globalização. Então aqui ele vai falar do que é bom, né? Então aqui ele fala, uma das características é o fato dela se manifestar em diversos campos da sociedade. Isso é bom, porque a globalização ela favorece com que a gente conheça outras culturas, com que a gente tenha contato com outras ideologias, né? Com outros tipos de pessoas. Então isso é muito bom. Né? A gente tem a globalização ao nosso favor. Hoje em dia, se você quiser ler um livro que é mais difícil de se encontrar, ou que acabou de ser lançado nos Estados Unidos, você consegue, né? Talvez não por meios legais, mas você consegue. Então, a globalização ela ajuda nesse sentido. Eu vejo muitos alunos e muitos amigos, por exemplo, tem uma série que gosta muito, e aí a série só saiu nos Estados Unidos ou ainda está para ser lançada, e aqui você já recebe link para fazer download, para assistir na íntegra, e não sei o que, e ver antes, e ver pré-lançamento. Então, tudo isso é o quê? É a facilidade que a globalização trouxe para a gente, né? No quesito acesso, né? Mas é claro que isso depende de um poder econômico, né? Então, você que tem essa possibilidade consegue ter um acesso mais fácil do que a pessoa que não tem celular, não tem internet, enfim. Então, a globalização, ao mesmo tempo que ela inclui, né? Ela segrega também. Tá? Então vamos continuar. Existem muitos autores que apontam os problemas e os aspectos negativos da globalização, embora existam muitas polêmicas e discordâncias no cerne desse debate. De toda forma, considera-se que o principal entre os problemas da globalização é uma eventual desigualdade social por ela proporcionada, em que o poder de renda encontra-se em maior parte concentrado nas mãos de uma minoria, o que atrela a questão às contradições do capitalismo. Então ele vai começar aqui a falar sobre esse problema, né? Que é o que muitos autores defendem. O poder e o dinheiro na mão de poucos e a miséria, a fome, a falta de acesso na mão de muitos, tá? E aí é isso que ele vai falar nesses aspectos negativos que a globalização nos traz, porque não é todo mundo que tem esse acesso, né? Pelo contrário, é a minoria, tá bom? Bom, já resumi aí, ó, fiz o fichamento de 2 páginas, tá? Então, vocês vão fazer da 8 e da 9, ó, 1,5 página, tá bom? Então, assim, segue essa lógica. Grifa o texto, copia, coloca lá. Se de repente você, eu me sinto mais à vontade escrevendo o que eu entendi, pode ser também, tá? Porque a ideia é que vocês adquiram essa rotina de estudos e para tudo, assim. Então, por exemplo, você vai pesquisar o que foram as revoluções industriais. Então, entra lá no site, dá uma lida, anota. É muito importante. Para mim, é muito importante essa questão de anotar, sabe? Assim, de conseguir... Porque eu só consigo mesmo, assim, absorver aquele conteúdo quando eu anoto. Então,
Mas aí, esse é o modelo que eu dei para vocês de resumo. Você é livre para fazer o resumo, você vai resumir essas 2 últimas páginas. Você é livre para fazer como você quiser. Mas a sugestão é um fichamento de citação, que é isso que eu mostrei para vocês, que você pega os trechos do texto, coloca lá no arquivo, porque depois quando você for ler, ele já está aqui, ó, tudo no jeito. Ah, eu preciso relembrar o conceito, as questões da globalização. Já está aqui, tá bom? É isso, minha gente. Deu uma pausa e uma enrolada no meio do vídeo, porque a energia caiu, como eu falei para vocês. Eu peço 1000 desculpas. E eu vou postar esse vídeo, postar essa atividade, e vocês têm até sexta-feira que vem para me entregar, tá? E assim, adquiram o hábito da leitura, de ler resumos, de estudar, é muito importante, tá certo? Um abraço a todos, bom final de semana, cuidem-se, lavem as mãos, usem a máscara e fiquem em casa se possível, tá? Até mais, beijo. Vou colocar a proposta de tarefa ainda hoje, tá? Resumir, fazer um resumo um fichamento de citação, um resumo de citações da página 8 e 9 desse texto de geografia sobre globalização, certo? Beijinho, tchau, tchau.